A carreira militar, isso deve ser um baita de um massacre, né? O eu falhei, eu não dei conta, dor emocional vai desencadeando alguma reação física. É só um aumento de doenças, depressão e principalmente, que me frustra até falar, odeio essa palavra, suicídio. Essa auto-performance que a gente está buscando, enquanto os outros dormem, você está lá correndo, legal, você está tendo um sprint na sua vida, depois vai pagar caro. Pessoas mais equilibradas vão ter menos dessas atitudes, menos erros. Pessoas mais equilibradas vão ter menos ansiedade. Então essa moçada acorda literalmente com medicamento de manhã, um medicamento para dormir, depois um medicamentozinho só para gastrite, depois outro para úlcera, tal, entra numa depressão e cai no consultório. Tá lá na Porsche, tá lá na Ferrari, não, cara, tá aqui. Tá primeiro aqui, primeiro no prazer de você se sentir bem. O resto vai vir como consequência. Não interessa 1 bilhão na conta, não interessa nada. Se eu não tô bem comigo mesmo, se eu não tô feliz. Quantas pessoas que têm milhões estão lá na minha salinha, que é uma sala pequena, com 2 lugares no sofá, chorando, soluçando. Fala, tropa, militar da ativa, veterano, você que se interessa pela nossa comunidade familiar, seja bem-vindo aqui, é o nosso novo espaço, o podcast Brasil na Escuta. Eu sou o Gabriel Brasil, sou primeiro-tenente R2 do Exército, sou psicólogo clínico também. Hoje vai ser muito especial que a gente está aqui com a presença do Alessandro Viana, ele é um psicólogo clínico com mais de 20 anos de experiência na área. Então, só para dar um spoiler aqui para vocês, esse nosso espaço ele vai estar de olho atento para a saúde mental. É um podcast que vai trazer profissionais de referência na área da saúde. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também da saúde integral, né? Que é o que é muito além da ausência de doença. É um bem-estar que integra o biológico, psicológico, social, cultural e espiritual. Então, vai ser muito legal ter esse novo espaço aqui com vocês. E vamos lá. Então, Alê, seja muito bem-vindo, é um prazer. É muito legal a sua presença aqui hoje. Prazer estar contigo, estar com a tropa aí. Espero que no nosso bate-papo a gente vai elucidando, né, algumas questões, algumas dúvidas e algumas situações emocionais que é a nossa rotina, né? Claro, bem legal. E eu sei que para estar aqui você também deixou de fazer outras coisas, então a gente vai valorizar esse tempo aqui dedicado com o nosso pessoal. E, Ale, para a gente começar, quando a gente pega assim, esse nosso público, né, que eu até citei e cumprimentei aqui no começo, a gente está pensando num extrato da sociedade. Então, tem no meio desse público muita gente que às vezes nem conhece tanto assim sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre a própria terapia, né? Nunca teve essa vivência mesmo. E outros que possam até entender um pouco, mas ter aquele peso, é um nome meio pesado, né? Que pode trazer até alguns estigmas. Sim. Então você que está há tantos anos na área, eu fico pensando como é que foi para você, assim, quando você se depara com uma pessoa até em atendimento, que às vezes não tem muito conhecimento, que tem até alguns estigmas, preconceitos em relação a área, como é que você faz para explicar, né, o que é a saúde mental? Legal. Gabriel, bom, eu venho da geração do preconceito, né, em relação à psicoterapia. Aquele estigma de psicoterapia para coisa de louco, o cara que vai para terapia ele já está passando mal, está babando, né? E a gente sabe que não é bem isso. Então eu fico muito feliz desse movimento agora atual, entendendo a psicoterapia, entendendo a psicologia como algo que vem agregar. Eu até faço uma analogia bem simplista para todo mundo, o que é a terapia hoje, né? É o personal trainer da mente, ele está lá para ajudar. Então, se é tão elegante a gente falar que, poxa, eu faço um personal trainer, eu tenho um personal trainer, por que não falar eu faço uma terapia? Principalmente para homens, né? A conotação de eu faço terapia, por muito tempo, isso tem mudado, ainda bem, vinha com aquela conotação de fragilidade, de eu não estou dando conta das minhas próprias questões. E cá entre nós, ninguém é falível, né? Ninguém dá conta de tudo. Então, eu acho que essa quebra de paradigma, né, olhando só para a doença, para quem está surtando, né, isso veio ajudar. Então, resumindo, Gabriel, momento atual que nós temos, as pessoas entendendo de forma inteligente que tem uma questão emocional, tem que pedir ajuda. Isto não é demérito. Qual que é o grande problema? Principalmente entre os homens que possivelmente estão nos assistindo. Qual que é o grande problema? A pessoa que tem o estigma de eu não posso demonstrar sua fragilidade. Todos nós temos, está aqui um psicólogo sensacional na minha frente, que deve ter as fragilidades, eu tenho com toda certeza. Então, assim, nada melhor e nada mais inteligente do que buscar ajuda. E parece que o homem ele cresce ainda mais com essa pressão, né, de ter que ser forte, de não posso ter nenhum tipo de vulnerabilidade, para chamar a atenção das mulheres e até ganhar, né, respeito, assim. Isso desde pequeno, assim, em
enraizado na cultura, né? Sim. Você já presenciou, assim, você atende muitos homens, você já presenciou esse tipo de situação, o impacto disso, de crescer com essa ideia de que, pô, não posso chorar, não posso ter fraqueza? Gabriel, vamos lá. Se a gente fosse pegar os nossos ancestrais, Idade da Pedra, você consegue imaginar aquele homem bruto que ia lá caçar? Você consegue imaginar ele à beira do lago, passando o dedinho na água e falando, tô tão triste? Você vê como essa imagem fica turva, né? Uhum. Então, assim, ainda temos um pouquinho desse olhar, sem dúvida nenhuma, mas hoje o ser humano evoluiu, os homens evoluíram. Então, o olhar tem que ser um olhar proativo, positivo. Mas sim, ainda em psicoterapia, quando vai um homem para o consultório, é muito interessante até. Uhum. O primeiro discurso é, eu estou vindo, mas eu estou bem, não tem nada que me chame muita atenção. Eu estou vindo porque o médico mandou eu procurar ajuda, ou minha esposa mandou eu procurar ajuda. Então tem um pouquinho desse estigma. Mas o fato de estar indo buscar já é excelente, né? Antigamente, nem essa busca iniciava. Então hoje, para você ter mais ou menos para a gente relativizar em números, a cada 4 mulheres eu atendo um homem. Uhum. Antigamente era a cada 10 mulheres um homem aparecia ali extremamente constrangido. Então a gente vem evoluindo ainda bem nesse aspecto. Que legal, né? E Saudável, às vezes, né? quando a gente cria esses estigmas, esse afastamento assim da saúde mental, qual consequência você acha que pode acabar tendo essa questão de que, pô, não posso falar sobre minhas dificuldades, não... Você vê alguma consequência assim sobre esse modo de se comportar? Total. É muito, muito pertinente essa sua pergunta, porque existe um termo chamado psicossomatização, que você conhece muito bem. Para quem não conhece, de uma forma simplista, é a dor emocional que vai desencadeando alguma reação física. Não à toa, a gente sabe o que acontece, as pessoas que estão nos assistindo sabem o que acontece, daquela pessoa que vai no cardiologista com a pressão no peito, coração disparado, faz um check-up, vira de ponta cabeça e não tem nada. Por que não tem nada? Tem sim, tem a questão emocional. Então, quando a gente não procura ajuda, quando você fica com essas questões emocionais ali, perdendo o teu sono, perdendo a tua qualidade de vida, se massacrando, uma hora o teu corpo, o teu organismo, ele vai responder. Então, quantas dores de cabeça, quantas taquicardia que a gente atende em consultório, que a gente percebe que tem o fundo emocional, né? Então, essa história hoje, poxa, estamos em 2025, de ignorar sentimentos ou entender que é uma fragilidade, isso tem que cair, definitivamente tem que cair. Por quê? Cada um que nos assiste, homens, tem os amigos, tem os familiares, tem os filhos, você realmente quer dar a sua pior versão para as pessoas e não cuidar de você? Eu acho que partimos dessa premissa. Poxa, se eu estou bem comigo mesmo, quem está em volta vai pegar o meu melhor. Isso, claro, a gente está falando para um público predominantemente masculino, mas serve para todas as pessoas, né? Sim. Então, se cuidar hoje é sabedoria, não é mais fragilidade. Nunca deveria ter sido. E é preciso a gente colocar isso aqui, porque a gente está falando também de um público que atua em condições muito estressantes, né? Uma característica, assim, da aptidão militar, ela envolve a dedicação integral, né, a prontidão. Então, você se adaptar a diversos desafios do ambiente, desafios tanto informacionais quanto físicos, né? Passa por treinamentos operacionais, treinamentos físicos. Então, tanto homens quanto mulheres nessas condições de, às vezes, até estar em serviço 24 horas, às vezes são muitos serviços e falta tempo pessoal, ou tem que passar por muitas mudanças, missões assim em outros estados. O militar, que ele é de carreira, ele a cada 2 anos ele acaba podendo se movimentar, então, para outras cidades, para outros estados. E a família acaba acompanhando, né, junto, né? Então, e muitos, até mesmo crianças, adolescentes que estudam em colégios militares, às vezes acompanham os seus amigos, que também estão todos nessa condição da comunidade militar, sendo transferidos. Então, você começa a criar uma amizade, aí é transferido para outra cidade, outro estado. Então, tem todas essas condições por trás, né? E a gente falando desse assunto de quando a gente não fala dos nossos problemas, não aceita que eles existem, como isso pode afetar as próprias relações que a gente tem com as outras pessoas, né? Sim. Gabriel, vamos partir também do básico, né? Se eu não estou bem comigo mesmo, como o meu humor vai estar normal, né? Como eu vou fazer uma escolha? Por exemplo, você falou da carreira militar, que já te falei nos bastidores que eu sou um admirador. Tem as minhas frustrações por não ter enveredado por esse caminho, mas isso a gente discute em terapia, né? Então, assim, se a gente não tem essa reflexão, essa busca, que as transições, por exemplo, do militar, as pressões, não tem esse olhar de
eu preciso ter algum escape para isso, não tem como você se manter bem, né? Não tem como fazer uma escolha saudável, uma escolha equilibrada, né? Isso está dentro da obviedade. Então, pode ver, tem aquele dia que a gente acorda super bem, né, disposto, fala, acho que eu vou dar uma caminhada no parque e tal. Da mesma forma, o mesmo parque, num dia que você não está bem, pô, aquilo lá fica, eu não vou pegar um sol, andar, aquela muvuca de pessoas, exatamente, fica péssimo. Então, assim, olha que legal se a gente pudesse parar, né, independente, claro, buscar uma ajuda, sempre bem-vinda, mas se a gente pudesse parar, refletir a nossa vida, refletir o nosso dia a dia, refletir as nossas fraquezas, todos nós temos, isso não é demérito, refletir e pensar, pô, o que eu posso melhorar? O que tem a ver comigo? Né? Esta mudança que eu quero fazer, será que eu estou agindo por impulso? Será que eu não preciso pensar um pouco mais? Que mudança, que momento que eu estou fazendo essa mudança? Porque é aquilo que a gente acabou de citar. Se você faz uma mudança no momento que você não está bem emocionalmente, você pode se arrepender amargamente. Então, toda essa leitura, todas as escolhas, todas as pressões que vêm do meio, elas interferem diretamente no seu emocional e, com o emocional mais equilibrado, você consegue lidar melhor, ter uma condução mais assertiva e uma visão mais límpida do cenário. Até para ter clareza das decisões, né? Das escolhas que a gente faz todos os dias. Quantas vezes nós todos, né, agimos por impulso e depois de um tempo fala, puta, que bobagem que eu fiz, né? Então é normal. Claro que a gente vai fazer isso, a gente... ninguém é engessado, é humano. E eu acho que essa... na semana passada eu estava fazendo um bate-papo também, mas aí na TV, falando assim, poxa, a coisa mais legal do ser humano é o erro, porque é o erro que permite a nossa evolução. Já pensou se todo mundo fosse perfeito, né? Então se fica ali travado, e bando de arrogantes, né, seriam. Então é bacana essa leitura, de chegar e falar, poxa, eu preciso evoluir sempre, né? Exato, e você falou dessa parte do erro, né, que é o que nos faz ser humano e tudo, a gente cresce e desenvolve muito através dos erros também, das falhas. Tem uma questão que me veio aqui agora. Na instituição, assim, na aptidão militar mesmo, nas Forças Armadas, qualquer trabalho armado, né? Uhum. É um trabalho muito sensível, porque o material de trabalho do militar é um fuzil, né? Então, sensível. É sensível. Você coloca uma pessoa atrás da outra, dá um disparo, 7 pessoas podem perder a vida. Né? Então, não existe acidente com a arma, existe negligência, é o que a gente fala. Então, dentro disso, assim, existem muitos treinamentos, todas essas condições da formação, das principais formações militares, que ela praticamente vai trabalhar, além de virtudes, valores e comportamentos, essa questão de não errar quando se tratar do armamento. Uhum. Mas será que isso pode ser super generalizado para as outras áreas? Olha, sem dúvida nenhuma. Assim, quanto mais, falando em ponto de equilíbrio, digamos assim, quanto mais em equilíbrio você tiver, menos você vai ter as falhas. Né? As falhas, infelizmente, principalmente nessa que você citou, né, que é uma situação real, extrema, mas real, infelizmente vão ocorrer. Só que a gente consegue, se a gente pegar um dado de amostragem, pessoas mais equilibradas vão ter menos dessas atitudes, menos erros. Pessoas mais equilibradas vão ter menos ansiedade, que pode gerar um comportamento impulsivo ali que gera um caos. Uhum. Então, por isso que eu falo, a base de tudo é esse ponto de equilíbrio. Ressaltando, importante entender que somos falhos, né? Vamos errar, quem está nos assistindo certamente tem os seus erros, muita gente carrega a culpa. Eu acho que eu até digo que a culpa a gente tem que carregar se aquela atitude que eu tive intencionalmente, que prejudicou algo ou alguém, mas você teve um momento de impulso, peraí, né? Você é falho, você tem que evoluir. Mas, voltando à tua pergunta, quanto maior o equilíbrio, estatisticamente, a gente diminui de forma drástica. Muito legal. E esse equilíbrio, pelo que a gente está fazendo, só para pegar o raciocínio do pessoal que está acompanhando, né? Esse equilíbrio, ele começa a gente aceitando que a gente tem dificuldades, fraquezas, olhando para elas e comunicando elas também com as pessoas. Sem dúvida. Parte disso esse é o equilíbrio, a tentativa do equilíbrio seria isso, o cuidado com a nossa saúde mental seria isso também. Reconhecer a nossa fragilidade, né? Porque assim, se eu não expresso o meu equilíbrio para o outro, logo vão me ver de uma forma onipotente. Logo isso pode carregar uma pressão para mim e me afastar desta busca, né, de humanizar, né, de chegar e falar, poxa, eu tenho minhas falhas, eu preciso de ajuda. É que nem o estigma, né, Gabriel, que a gente sabe, o psicólogo não tem problema. Pô, se fosse assim, eu seria uma farsa. Porque assim, todos nós temos problemas, né? Então, assim, isso até eu falar, pô, eu seria uma farsa, brincar,
isso é eu colocar aqui à frente a todos vocês, a você, Brasil, a minha fragilidade, né? Entender que eu sou um profissional, poxa, 20 e poucos anos de trabalho e, graças a Deus, me sinto bem reconhecido lá, com um trabalho bacana e tal, mas tem minhas falhas. Né? Falho, peço desculpas, evoluo, fico mal, mas o mal por um período, porque a gente se cobra naturalmente. Mas quantas pessoas por uma falha não entram ali em depressão, não se permite, né? E imagino eu, sem o profundo conhecimento que você tem, na carreira militar isso deve ser um baita do massacre, né? O eu falhei, eu não dei conta, né? Mas, putz, somos falíveis, né? No princípio. E até isso de eu estar equilibrado, se tem um erro, eu lido muito melhor. Como eu falei, o erro, ele vai doer em algum lugar, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo lá vai doer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e depois a gente vai seguir. Quantas pessoas que por causa de um erro, né, que não queriam cometer, obviamente, tem aquela queda e eventualmente até hoje não se recuperaram. Até hoje carregam um quadro ali de melancolia, eventualmente depressão, por aquela questão. Então você vê, Gabriel, se a gente for falar assim, como a base somos nós em tudo e como nós nos sentimos para olhar o outro, para olhar o mundo que está ao nosso redor. Esse é o equilíbrio. Né? Sensacional. E, Ale, você falou um pouco sobre as emoções, até estados emocionais e tudo, né, dentro desse equilíbrio. Você pode explicar para o pessoal o que são emoções? O que é uma emoção, assim? Claro. Eu gosto sempre de explicar, você já conhece a minha linguagem, de uma forma básica do dia a dia. Né? Eu me embaseio com teorias, como você, mas eu acho que a prática, a vivência ali, né, ela traz melhor. Porque muitas vezes até o que a gente sente não está lá no livro, né? A gente não sabe lidar. Então, emoções, vamos lá, nós somos permeados por emoções diariamente. São situações, traduzindo para quem nos assiste, é aquela coisa que a gente sente no peito, que a gente não sabe dizer, que aquela coisa pode ser positiva ou negativa. Né? São aquelas respostas a estímulos do meio que faz com que você age de uma forma mais hostil ou mais confortante, do abraço. Então, tudo isso se traduz em emoção. Uma emoção negativa de forma repetitiva, a gente tem que parar e rever. Por quê? O estímulo do meio pode estar interferindo nisso, né? Ou você, independente do meio, não estar bem com você mesmo. Então, você tem aquela repetição. Por que eu digo na repetição que a gente tem que dar um olhar? Porque, Gabriel, a tristeza faz parte de você, faz parte de mim, faz parte de você. A alegria também faz parte. Então, o ser humano, ele é movido por essas emoções. E só colocando um parênteses, grande preocupação minha atual é que muitas pessoas buscam ajuda para não sentir. Aí você fala, que loucura é essa, né? Exato. As pessoas não querem mais sentir tristeza. Então você vai passar por um luto e fala, não, tem que tomar um remédio, porque, peraí, um luto faz você elaborar uma circunstância. A pessoa passa por uma demissão, vou tomar um remédio, peraí, a demissão faz com que você reflita para entender aonde houve a falha, o que você pode evoluir. Claro que às vezes a demissão é causada por terceiros, você não tem nada com isso. Mas os sentimentos são importantes. Qual o sentimento que não é legal? Aquele que perdura e te tira do convívio, te tira da vida, te tira da tranquilidade, de uma forma muito mais longa. Né? Então, as emoções a gente tem que entender e quebrar alguns estigmas. O estigma de agora é, eu não preciso sentir tristeza, eu tomo um remedinho que tudo se resolve. Eu não preciso ter uma sensação, sair um pouquinho da emoção. Ter sono, eu tomo um remedinho que esse sono resolve. Peraí, a gente não é máquina, né? A gente sente e vai sentir sempre. E até é importante sentir. Sim. E a gente vê até assim, filme, marketing, sempre os personagens com mais moral são aqueles que não têm emoção, né? Não acessam emoção, é uma coisa meio super-heróica, assim. Sim. Só que não é uma coisa real, né? Uma coisa criada. E como você falou, a gente olhar para as emoções é uma forma até da gente pensar melhor. Né? Então, tô triste. Quando eu olho para a tristeza, eu estou raciocinando, o que essa tristeza significa? O que ela traz? E às vezes nessa ideia de ser o brabão que a gente cria, né? Esses estereótipos do, sou homem, ou não posso ser fraco, dentro de tudo que a gente está falando, às vezes não olhar para as emoções, a gente acaba evitando, né? Fazendo manutenções ou compensando, por exemplo, em álcool, compensando em vícios, ou compensando em explosões nos nossos relacionamentos. Então, o que você acha sobre isso? Que legal você falar isso da compensação, né? Assim, parabéns até pela colocação. Vamos pensar que o ser humano ele é biopsicossomático. Então, assim, você tem comportamento,
não pode esquecer da parte química, você tem o teu lado emocional, e tudo que nós vivemos é regido pela nossa percepção, né? Seja tato, visual, olfato, enfim, tudo gera uma reação química. E muitas vezes essa química, dependendo do tipo de estímulo, a reação que você vai ter vai causando uma desordem. Então, assim, a gente se encontrou aqui. Pô, você sabe o prazer que eu tenho de encontrar com você, o prazer de estar falando com o pessoal aqui. Isso é uma reação química. Então, eu já venho com uma projeção ali na cabeça, né? O meu cérebro já funcionando, imaginando o momento. Então, esse prazer, a hora que a gente chega, você tem uma reação química. Mesma coisa, o contrário. Aí a gente volta naquela situação da percepção. Então, assim, a gente não pode ignorar, falar, eu sou brabão, gostei desse termo, vou usar no consultório, eu sou brabão, eu sou forte, sou infalível. Não, porque, primeiro, ninguém é. Segundo, você vive numa sociedade que te causa estresse, você vai interpretar isso, o teu corpo vai reagir. Se você reage no verbal, buscando ajuda, ressignificando e verificando o que está acontecendo, melhor coisa. Se você reage engolindo, aquilo que eu falei agora há pouco, vai estourar. Eu não desejo para ninguém, mas a gente sabe que vai estourar em alguma situação. Então, toda essa leitura de emoções, toda essa cadência, Gabriel, é tão importante, sabe? E até legal, a gente tem que bater nessa tecla, né? De, pô, você reconhecer, você parar, você se perceber, né? Mudar não tem nenhum problema. Quantas pessoas falam, não, mas eu sempre fui brabão. Vou repetir várias vezes agora. Eu sempre fui brabão, tal, como assim, tal. Peraí, o ser humano ele é mutável. Qual o problema de você deixar de ser brabão e virar brabinho de vez em quando, tal? Então, assim, poxa, isso é sabedoria. Isso não é fraqueza. Fraqueza é você bater ali numa única situação que você acredita que você está vendendo ali uma característica, um propósito, tal, e por dentro está adoecendo. Né? Aí voltamos à premissa de você vai entregar o teu resto para o outro, para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, ou você quer entregar o melhor? Se quer entregar o melhor, cuide de você. Por isso que psicólogo tem que fazer terapia, né? Claro. Senão a gente ia pirar também. A gente tem que estar bem para explorar até o nosso potencial, né? Exato. Né? E não é inteligência, é isso. Gabriel, você sabe que há poucos meses eu passei por um luto doloroso aí do meu pai. Como que eu vou pegar aquela semana do luto e vou lá atender? Porque eu sou brabão? Porque eu sou psicólogo? Pô, super-herói? Não, ali eu precisava parar, precisava chorar, precisava reclamar, questionar a fé e tudo mais. Para você ressignificar e falar, beleza, tá tudo limpo, tô vendo que dá para seguir, agora eu sigo. Imagina que crueldade eu atender ali os pacientes só por atender. Só por uma questão que tem horário na agenda, ou questão financeira, que aí, para mim, você conhece meu lado radical nisso, né? Assim, a área da saúde, eu acho, sempre falei, né? O financeiro tem que ser o fim. Claro que todo mundo quer um carro legal, uma casa legal, mas tem que ser o fim. O cara que trabalha focando no dinheiro na área da saúde não tem meu respeito, tá? Fui duro agora, mas você sabe minha posição. Então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor, mas para isso eu tenho que olhar para mim. Muito legal. E quantas pessoas acabam não fazendo isso, né? Igual você falou do luto, né? Meus sentimentos também, né? Obrigado, cara. E quantas pessoas não carregam esses sentimentos como esses de perda, de luto, ou de culpa, das coisas que a gente vem falando aqui, e que não olha para isso, né? Sim. Porque busca no remédio ou busca em outras questões não acessar, porque é meio contraditório. É até o que a gente aprende, até eu mesmo, antes de estudar psicologia, eu acho que eu tinha um pouco dessa visão, assim, a gente tem aquela visão meio que indireta, de que para você ser equilibrado, para você ter inteligência emocional, você não pode acessar as emoções. Então, se eu estou chorando, eu sou um desequilibrado. Engole o choro, Gabriel. Então, e a gente tem essas ideias, até uma cultura da alta performance, assim, enquanto eles dormem, a gente vai estudar, estude, treine, faça tudo que puder, enquanto as pessoas estão dormindo. Tem aquelas frases, né? Eu já usei essa frase, depois eu vi que isso não é sustentável, né? Isso, na ponta da linha, isso acaba trazendo declínios cognitivos para a gente, para o nosso ambiente, para as nossas relações. Então, o que você acha disso, dessa questão do impacto da cultura da alta performance num lado exagerado? E como chegar, qual que seria um parâmetro para esse equilíbrio? Posso falar sem filtro? Olha o perigo, hein? Gabriel, no meu consultório tem um monte de alta performance lá. No seu, possivelmente, deva ter. No cemitério também deve ter um monte, infelizmente. É por isso que pedi licença para você mais transparência. Agora é o seguinte, busque a sua melhor versão. Ponto. Busque a sua melhor versão. Buscar a sua melhor versão é você se conhecer a ponto de
Eu funciono muito bem com 7 horas de sono. Eu funciono muito bem com 8 horas de sono. Isto não é demérito. Isso é o teu organismo. Isso é uma coisa física, química que você não tem controle, que o remédio ele vai ter um controle por um período muito curto. Tome remédios para você ficar acordado. Por um período curto você vai bem. Depois você vai visitar a mim, ou o Brasil, ou um psiquiatra, enfim. Então, esta cultura da alta performance que está sendo vendida desta forma exagerada, tá? Porque, repito, você é um cara que eu conheço a fundo, que gosta de trabalhar numa alta performance. Você conhece também a minha pegada profissional também, mas sempre respeitando o meu limite, que é o meu parâmetro. Hoje, o que está sendo feito, o que está sendo vendido aí? O parâmetro vira uma pessoa que faz um belo do marketing, que ninguém sabe se é real ou não. A gente tem a possibilidade de invadir a vida das pessoas na nossa área, né, Gabriel? E a gente sabe o que é real. E o que é real não é falado numa rodinha comendo uma pizza, né? Ou num curso desse transformador de um dia, né? É verdade. Então, assim, que alta performance é essa? O que eu vejo nesse movimento todo é só um aumento de doenças, depressão e, principalmente, que me frustra até falar, odeio essa palavra, suicídio. Então, assim, essa alta performance que a gente está buscando, enquanto os outros dormem, você está lá correndo, legal, você está tendo um sprint na sua vida. Depois vai pagar caro. Então, assim, pegue o teu melhor. O que você quer para a sua vida? Aonde você acha que você pode evoluir? Aonde você detectou que, pô, aquilo lá é preguiça? Porque a gente tem o nosso momento. Isso é instinto de preservação de espécie, guardar energia para não morrer. Então, assim, onde está a sua preguicinha ali? Pô, aquela preguicinha pode ser usada. Então, eu estou deixando para depois, eu preciso evoluir nisso. Isto é alta performance baseada no meu eu. Por que no meu eu? Porque o ser humano é individual. Né? É tão simples isso. Né? Durma todo mundo 4 horas por noite. Cara, tem gente que até dorme 4 horas por noite. Às vezes os idosos acabam precisando de menos horas para se recompor. E não são todos, porque, de novo, o ser humano é individual, Gabriel. O que estão vendendo para a gente, né? E é algo que na área da saúde me incomoda, vendendo um padrão. Fórmulas, né? Exato, fórmula. Então, pô, remédio X, Y, Z. O que me desespera, né? A pessoa vai emagrecer, ela sai com o kit, o mesmo kit do outro. A individualidade. Colesterol é o mesmo kit a individualidade. Tem pessoas que têm, citando colesterol, não fugindo muito do nosso tema, tem pessoas que desenvolvem por causa do organismo. Ela tem mais dificuldade de expelir a gordura, retém mais gordura por causa do organismo. Como que eu vou tratar esta pessoa da mesma forma que eu vou tratar aquela pessoa que come picanha com gordura? Então, assim, isso serve para tudo, até para o emocional, até para a alta performance. A alta performance, de novo, é pararmos e ver aonde eu posso evoluir e aonde eu estou me sabotando. Aí sim eu vou conseguir a minha individual, a minha alta performance. E de novo a gente volta para o equilíbrio, né? Porque a alta performance real, pelo tudo que você disse, também envolve a gente ter um autocuidado, a gente também ter momentos de lazer, né, de entretenimento, e não ter um momento para dormir, ter rotina, né? Sim, sim. E na nossa rotina a gente também consegue programar coisas boas, coisas legais, coisas divertidas, e não só trabalho. Né? Gabriel, eu costumo dizer assim que as pessoas buscam muito no extremo a mudança. Pô, tá no dia a dia. Pelo amor de Deus, tá no dia a dia. Tá naquele filme que você vai selecionar para ir ao cinema, levar o teu parceiro ou tua parceira, tá ali. Num dia que você não tá muito legal, você vai assistir um drama. Pô, não brinca assim, né? Então, assim, tá na gestão do dia a dia, gestão da qualidade do sono. Claro que você não vai ter todos os dias um sono com qualidade, mas aí cabe a reflexão, peraí, o que tá me tirando da tranquilidade? Então, assim, é um microgerenciamento. As pessoas buscam ali no macro, né? no curso transformador. Não é na tua rotina. Quais são as pessoas que envolvem a sua vida, que realmente traz coisas positivas? E nenhum problema as que não trazem. Poxa, obrigado, eu tenho que ficar um pouquinho mais reservado. Né? Eu acho que a gente não sabe se cuidar, a gente não teve essa educação de chegar e falar, peraí, que roupa que você se sente realmente bem? Parou para pensar quantas vestimentas, além das roupas, que a gente se veste para adequar à sociedade e às vezes aquilo lá não tem nada a ver com a gente? Quantos perfis, personagens que a gente se veste para se adequar socialmente e às vezes não tem nada a ver com a gente? Né? Eu digo que você se adaptar, óbvio, a gente não vai num casamento de bermuda, né? Sim. Mas eu vou me adaptar desde que não venha me agredir. E quantas pessoas nós também sabemos que estão lá moldadas, né, com uma crença, com um propósito, mas internamente estão se sentindo extremamente agredidos. Sabe um perfil grande
no meu consultório? Mercado financeiro. Lá, a moçada, pô, sensacional. A moçada da Porsche, da Ferrari, nada contra quem tem, quem busca. Eu acho que cada um sabe, né, o que quer para a vida, que vai preencher. Mas, assim, essa moçada que parece assim, um transe hipnótico que todo mundo vai lá. Então, essa moçada acorda, literalmente, com um medicamento de manhã, um medicamento para dormir, depois um medicamentozinho só para gastrite, depois outro para úlcera e tal, entra numa depressão e cai no consultório. Por quê? De novo, alta performance, resultado, tá lá na Porsche, tá lá na Ferrari. Não, cara, tá aqui. Tá primeiro aqui. Tá primeiro no prazer de você se sentir bem. O resto vai vir como consequência. É mais simples, é mais simples. A gente complica pra caramba por não ter o conhecimento, Gabriel. E você estava falando até dessa questão das fórmulas que são vendidas, né? E desse efeito de boiada, que até impacta, como você falou, o jeito que a gente se veste. Às vezes a gente se compara muito com o outro, quer se encaixar em lugares que não são os nossos, né? É até interessante que a gente colocou, tem uma arte que agora tá essa, mas quando aparece Brasil na Escuta, você vai ver, por trás tem aqui, ó, como se fosse uma digital, sabe? A polegada, porque a digital ela é única para cada um. Né? Então é isso, somos indivíduos únicos, né? Como se fôssemos planetas diferentes. Exato, e é tão libertador quando se descobre isso, né? E o quanto de cursos, de workshop, de coisas não são vendidas, né? Na internet, às vezes representando essas fórmulas, assim, como se alcançar o sucesso, como alcançar a fama, como ter X... 5 passos para curar a ansiedade. É sensacional. Então, a gente já está quebrando alguns mitos aqui desses anúncios. Sim, né? sim. Mas olha, se todo mundo parar para pensar, Gabriel, todo mundo vai chegar, desculpe aqui, todo mundo vai chegar exatamente nessa resposta, que assim, não tem essa fórmula mágica. Eu não vou quebrar o seu sofrimento com um curso, porque primeiro, eu não conheço o seu sofrimento, não sei de onde está vindo a sua ansiedade, se a sua ansiedade é por um fator ali comportamental, pela sua rotina, ou se é um fator químico interno, cara, que a tua rotina está em ordem, mas você tem uma ansiedade. Então, assim, como eu vou vender o mesmo curso para um monte? Você pode vender informação. Aí sim, informação para ansiedade, como você buscar técnicas que podem te ajudar, mas o transformador não. Porque assim, você vai ter uma resposta diferente da minha, diferente do Gabriel. Então é isso que a gente tem que levar mais a sério. E uma coisa que a gente já conversou nos bastidores, né? Nós, da área da saúde, nós somos responsáveis por isso. Responsáveis por propagar e buzinar no ouvido de quem faz algo errado. Então, vender informação, vender um curso para ter conhecimento de como lidar com as suas emoções, tal, legal. Inspiração. É que nem quando a gente fala, eu quero ser igual àquela pessoa. Você nunca vai ser. Você pode ter a inspiração daquela pessoa para você ser você. Já começou errado. Não é uma coisa, o curso que vai curar. Não, o curso vai te dar informações para você buscar e, obviamente, vai complementar isso num atendimento ali, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja clínico geral, enfim. Então, cada busca tem o seu nome e o seu papel, mas a mudança milagrosa, transformação, entendendo que o ser humano ele é um padrãozinho X que é moldado, isso não existe, só adoece. Olha a gente aprendendo aqui juntos, hein, com o Ale. Estamos trocando, não? Até vou abrir aqui, eu aprendo muito com o Ale, meu mentor, né? Acho que legal compartilhar isso. Tem alguma responsabilidade pesada em mim. Então, não é à toa que eu trouxe ele aqui pra gente aprender junto agora, né? Mas Ale, até pro público te conhecer um pouco mais, assim, vou jogar a cápsula do tempo aqui pra você, tá? Mas não tô te chamando de velho. Putz, cara, vou fazer 50 daqui 2 semanas. Cuidado, cara, tô em crise. Então, voltando lá aos seus 20 e poucos anos de prática clínica, antes disso tudo acontecer, como é que foi? Como você acabou caindo na área da psicologia? Você já trabalhou com alguma outra coisa? Como que é a sua trajetória, assim? Pô, Gabriel, eu trabalhei bastante, cara. Trabalho desde os 14 anos. Deixa eu contar uma coisa que eu não sei se você sabia, mas fui trabalhar no McDonald's, cara, Caramba, com 14 anos. E lá foi uma ajuda, assim, muito legal. Foi um crescimento pessoal enorme, porque o McDonald's tem um nível de cobrança. Tinha, né? Hoje, não sei como é que tá, seria leviano fazer qualquer comentário. Mas tinha um nível de cobrança, treinamento, procedimento que eu trago até hoje para a vida. E lá me ajudou também a ter recursos para fazer faculdade de psicologia. Aí, psicologia, se você falar, poxa, você tinha maturidade para a escolha? Não tinha maturidade para a escolha. O que eu sabia? Eu queria ir para uma área que me desse instrumentos para ajudar pessoas, né?
sem romantizar. Você já sabia que você gostava de pessoas? Putz, sempre, cara. Sempre, Trabalhar com assim. pessoas, né? Sim, não à toa lá nesse meu trabalho, aí eu tive vários outros, é que o McDonald's para mim teve um simbolismo muito O que grande. você fazia no Mac? Cara, eu fazia de tudo. Eu fui o gerente mais novo da época no Brasil, mas eu entrei ali, cara, peãozinho, mão na massa, vamos limpar o banheiro, vamos fazer tudo. Isso é a maior bagagem, cara, porque aquele processo ali me fez conhecer e me fez ter bagagem. Imagino eu, salvo as devidas proporções, a bagagem que os militares têm, cara. Né? Ninguém cresce já estando lá em cima. O cara vai estruturar. E até para quem educa filhos, né? Eu falo muito disso. Poxa, coloca dificuldade para ganhar corpo, para entender qual é o processo, né? Então ali me deu essa base, por quê? Porque eu também trocava e me relacionava com pessoas. Olha a importância, de novo, das dificuldades, dos desafios que Exato. É só isso que faz a gente crescer. Né? O cafuné é gostoso, tudo, mas a diversidade é que te faz crescer de verdade. Então, lá no Mac, como eu falei há pouco, relacionando com pessoas tal, ali para mim era natural, porque eu não era um profissional, ali tá valer. Como no consultório, você sabe que eu vou, eu vou, né? Não tem aquela chavinha, bom, agora eu vou ser o Aledo, não, agora é doutor Alessandro tal, até me envelhece mais, você vê a crise, né? Então assim, putz, você vai sendo você, sendo a tua essência, aí fica muito mais fácil. Então todos os trabalhos que eu fiz, depois dali, eu nunca parei de trabalhar desde os 14, sempre tinha relacionamentos por trás, né? Sempre tinha troca com pessoas, tal. Então, você quer me ver adoecer, é só colocar um computador na minha frente e falar, faz uma planilha. Meu amigo, eu pago o que for para fazer planilha, porque assim, não, vamos fazer um projeto no computador? Não. Pô, eu tenho uma ideia legal. Você faz o projeto no computador? Então, assim, cada um na sua área, né? E essas daí são as missões mais difíceis para muitos militares também, viu? Ah, é? A missão da guerra do computador. Mas faz muito sentido, né? Imagino, quem realmente se identifica com a carreira militar, a gente sabe que tem uma paixão por trás, não é só um trabalho, é uma paixão. A pessoa ela quer executar, ela quer pôr a mão na massa, ela quer colocar o teu para fora e não ficar ali engessado numa tela fria, né? Eu me sinto dessa maneira, entendeu? Por isso que eu tenho uma paixão pela área militar, tá vendo? Tem umas identificações. E você, então, você começou a estudar psicologia e como que você decidiu largar tudo para só trabalhar com isso? Olha, eu estudei, eu me formei em 1999, né, na psicologia, mas eu nunca parei de trabalhar. Então, assim, eu estudei uma parte à noite, trabalhava à tarde, estudei numa parte da manhã, estudava à tarde e à noite e depois fiz o inverso. Estudei à noite e continuei. Então, sempre foi paralelo. Até porque, Gabriel, uma coisa legal para a gente falar, né? Ansiedade. Pô, eu brinco que tem ansiedade do bem e ansiedade do mal. Qual a ansiedade do bem? Cara, tem pessoas que são ansiosas por natureza, tá? E essas pessoas, elas precisam produzir. Não coloque uma pessoa ansiosa ali, quietinha, num canto atrás de um computador, por exemplo. Eu sou um cara que eu preciso, eu tenho uma energia ali que eu tenho que produzir, trabalhar, eu gosto. Isto me motiva, isso me causa estresse, né? Faz 20 e poucos anos que eu trabalho sempre com uma dupla jornada de trabalho, não significa de carga horária, porque eu tenho que respeitar o meu corpo. Então, assim, eu sempre fui trabalhando e a psicologia ao lado, até a hora que eu fiz a transição só da psicologia. Deu medo? Deu pavor, porque a psicologia ainda não era tão reconhecida. Imagina. Então, assim, tranquilamente existe a chance de eu passar fome. Esse era o meu pensamento inicial. Sem pressão. Mas eu acho que sem muita pressão. Mas eu acho que existe aquilo, cara, que para mim é tão clássico, depois de, sei lá, eu tenho mais de 50 mil atendimentos. Isso não é marketing, é para compartilhar. Sim. Eu acho que existe uma coisa clássica. Quando a gente faz o que tem a ver com a gente, por isso que eu falo do autoconhecimento, que eu também não tinha, tá? Mas quando a gente faz o que tem a ver, as coisas só fluem naturalmente. Então, a hora que eu transitei para a psicologia, você tem aquelas semaninhas no limbo, né? Que você fala, putz, ferrou e tal. Só que daí foi naturalmente. Aí a paixão só aumenta e hoje, assim, a palavra aposentadoria, para mim, nem me passa pela cabeça. Assim, não existe. Né? Hoje eu quero clinicar até o último dia da minha vida se eu manter essa consciência. Se eu mantiver essa consciência. Incrível. Se eu desequilibrar um pouquinho, aí tem que parar, né? E eu vivi um pouco desse seu sentimento de quando eu comecei a atender em terapia e tudo, né? Me deu esse, caramba, é aqui, esse lugar que eu quero fazer carreira, assim. Mas ter passado 8 anos no exército, assim, fez toda a diferença, assim, na minha vida, né? Bagagem. Então, até falando um pouco disso, né? O exército, assim como as Forças Armadas, todo militar, para entrar, existem 2 quadros principais, assim, né? O quadro dos militares de carreira e os militares temporários. E existem várias formações.
todas as formações, o militar, quando ele acaba de ingressar na instituição, ele passa por um ano que é assim, período básico e de formações de adaptação à vida militar. Então é um ano bem intenso. Né? Cada formação tem suas características. Tem formações que são 5 anos, tem outras que são 4. Então, cada formação tem um tempo diferente. A maioria, que é dos temporários, é um ano de duração, essa formação. Né? Então, é um ano que assim, vai exigir muito mesmo do militar recém-ingresso. Tanto na parte física, porque tem muitos treinamentos físicos, corrida, barra, flexão, abdominal. E a parte também intelectual, que existem várias instruções teóricas e treinamentos operacionais, que são exercícios de longa duração, né? Então, o militar passa por condições, assim, às vezes uma semana sem conforto, uma semana de desconforto, né? Nem só sem conforto, mas de desconforto. E isso acaba afetando a falta de tempo pessoal com a família, falta de tempo de lazer, né? Um ano bem com bastante dedicação. E os 2 pilares da instituição é a hierarquia e a disciplina, né? Hierarquia, que é a ordenação das autoridades, né? Responsabilidades diferentes. E a disciplina militar é a rigorosa observância, o acatamento integral às leis, normas, ordens, regulamentos. Assim, é o perfeito cumprimento dos deveres. Legal. Então, esse é só para contextualizar um pouco da base assim, do nosso público, né? Que atuou ou trabalhou já nessas condições, ou ainda vai trabalhar, ou ainda trabalha. Então, dentro disso tudo, você tem algumas recomendações, a gente chama de bizu, tá? Recomendações que são bizus para como que a gente consegue proteger a nossa saúde mental passando por um ano desses, por essas condições, por um período dessas intensidades. Sim. Eu acho que assim, Gabriel, eu vou colocar um pouquinho do que eu aplico em mim. Né? Legal. Do que eu aprendi em teoria para aplicar em mim. Eu acho que assim, naquele momento de maior adversidade, é um momento que você tem que parar e se cuidar muito mais. Ok, mas eu não tenho tempo, porque esse momento de adversidade, sim, eu não tenho tempo primeiro, é relativo, né? Eu acho que a prioridade é você, senão você não vai dar conta de nada. E segundo, o microgerenciamento que eu falei agora há pouco, assim, da rotina, do dia a dia, te ajuda demais. O grande perigo é quando a gente entra num processo lá automático, em que você está numa cadeia de estresse e aí você simplesmente vai sobrevivendo. Então você dorme, acorda, que é mais ou menos, se eu interpretei errado, me corrija, por favor, mais ou menos o que você falou. Você tem um ano ali de paulada. Isso, né? De paulada. Exato. Então ali o microgerenciamento é importantíssimo. Ali você vai ter que olhar e fazer o teu tempo fora ali da condição estressora, o teu tempo valer muito a pena. Como faz o tempo? Aí é individual, como eu falei. Quais são os momentos de prazer? Aonde eu consigo ter o meu escape? Seja uma volta, sei lá, no parque, seja pegar minha esposa e levar a um cinema, namorada, levar a um cinema e tal. Então, esse microgerenciamento, nesse momento de estresse, de peso, ele é fundamental. Vou te dar um exemplo, quando eu falo assim, eu tive que praticar comigo, né? E pratico comigo. Outro dia até um paciente perguntou para mim, mas tudo isso que você fala tal... Você pratica com você? Eu tenho o quê? É claro, né? Claro que assim, santo de casa não faz milagre, ok e tal, mas eu procuro praticar o máximo, principalmente essa situação de, eu preciso cuidar do meu emocional, porque a gente fragiliza assim, a gente estoura assim, a gente tem um mau humor, né? Só que se você tiver esse olhar mais aguçado, ele é extremamente importante. Vai evitar com que essa situação estressora te tire ali do teu eixo, né? A gente fala ali no consultório da tua essência, né? Um exemplo que eu ia te dar, há 2 anos atrás. Eu estava simultaneamente com meu pai e com a minha mãe, cada um num hospital diferente, internado e atendendo 9 horas por dia. Esse 9 horas por dia, você sabe que é uma opção, né? Eu gosto disso, mesmo. Então, atendendo 9 horas por dia. Eu saía de lá e ia para os 2 hospitais. Então, o que me sobrava de tempo? Primeiro, prioridade total, que eu falo para todo mundo. Prioridade, sono, prioridade, inegociável. Tira tudo, deixa só o sono. Tira tudo. Mas atividade física, é fundamental, a gente treina tudo, mas se tiver que abrir mão de algo, não abra mão do sono. Então, assim, o sono, mais do que nunca, manteve-se prioritário. Você tem meia hora na parte da manhã ou 1 hora. Essa meia hora tem que ser curativo. Então, assim, o que me faz bem para eu produzir, para eu aplicar, para eu colocar ali no meu dia a dia de estresse durante esses 30 minutos. Então, isso eu fazia com um olhar muito mais atento. Por quê, Gabriel? No momento ali de pressão que eu estava, eu precisava me resgatar, porque senão eu não ia dar conta de atender. E como eu te falei há pouco, numa situação que eu começo a sentir
uma perda de controle, como é uma situação de luto, você sabe que você não vai estar normal, você já tem que parar. Então ali eu falei, eu preciso ver até onde, sem esticar o elástico, até onde eu me sinto bem, entendendo que é um processo da vida, que os dois estão internados e tal. Então foi isso que eu fiz e vou te falar, isso foi extremamente curativo. Isso me deu, assim, tranquilidade até enquanto os meus pais estavam no hospital, até saírem, porque saíram, tudo, ficaram bem. E não foi só uma covidzinha leve, não. Meu pai com a covid teve infarto, minha mãe teve um AVC, enquanto meu pai estava internado. Então foi bravo, né? Voltando pro brabo, foi brabo. Só que ali eu fiz uma microgestão. Eu não entrei no automático, que é o que a gente faria normalmente. Eu tenho que trabalhar, depois vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo, durmo, acordo, tomo café, vou trabalhar. Naquela inércia. Não, exato. Então eu parava no banho. Você já parou para pensar como a gente não pensa na nossa vida, no nosso dia de hoje, no banho? A gente está pensando na reunião de amanhã, nos projetos de amanhã, no curso que você vai fazer. Então, eu parava e analisava como é que eu tô com esses 9 pacientes. Né? Normalmente, quando alguém desmarca, eu sempre tenho alguém em espera tal. Se tiver cancelamento, eu vou falar para minha secretária para não colocar ninguém, porque eu acho que eu posso fragilizar. Então, foi nesse microgerenciamento que deu conta. Não tem milagre. Situações estressoras, elas machucam. Sim. Você pode sair menos machucado. Muito interessante. Você também está falando um pouco do valor das pequenas pausas, né? E às vezes a gente tem essa questão do tempo. O dia tem 24 horas. Por mais que seja um ano muito intenso, pequenas pausas de 5 minutos, 10 minutos, que nem o exemplo do banho, né? A gente sempre vai ter ao nosso alcance, né? Sim. E o legal que você falou também, para destacar aqui para o pessoal, é a importância da gente fazer autoanálise, autopercepção. A gente, no meio dessa confusão, do caos, né? E eu presenciei já essa experiência, né? Então, no meio desse ano difícil, com tantas adversidades, com tantas pendências, frustrações da vida fora do quartel também, né? A gente tem momentos de pequenas pausas para olhar para si e pensar assim, caramba, o que está acontecendo? Como eu tô? Quais são os meus limites? Como que eu tenho pensado sobre as coisas que acontecem? Porque tem um pouco disso, né, Lê? Como que a gente pensa sobre os nossos pensamentos? Né? O que que passa pela nossa cabeça? Que igual a gente quer estar próximo de pessoas que nos fazem bem, também é importante a gente se aproximar de bons pensamentos, de pensamentos funcionais. Você teria alguma dica assim dentro disso? Como pensar melhor? Porque tem até aquele psiquiatra, o Viktor Frankl, que é bem legal, aquele livro Em Busca de Sentido que ele escreve, né? Que só para pegar o gancho do pessoal, desse raciocínio, né? Que ele fala um pouco disso, que ele passou por a tragédia ali do campo de concentração, né? Aquelas condições de extrema violência, né, física e psicológica, e no meio disso ele encontrou, assim, através desse autoconhecimento, dessa autoanálise, ele encontrou esse raciocínio, caramba, aqui tá bom, perdi minha família, perdi tudo, tô sofrendo, mas tem uma coisa que ninguém nunca pode tirar de mim, que é a minha liberdade do que eu vou pensar, é a liberdade dos meus pensamentos, é a minha dignidade que ninguém tira. Eu escolho como que eu vou reagir, como eu vou interpretar esse sofrimento. Ele cria essa questão da logoterapia, que é dar sentido para o nosso sofrimento. Né? Sim. Então, dentro disso, o que você acha? Você vê que essa questão de dar o sentido, como passa pela nossa, como você disse, a nossa autoanálise, a nossa percepção, né? Esse que acaba sendo o segredo do sucesso. Né? Assim, você parar, sentir, dar nome, entender o que está errado. Você está num caminho que era o teu sonho, de repente descobrir que esse caminho, putz, agora não tem nada a ver. Qual o problema de você mudar? Qual é o problema? A vida não é uma prisão, né? A vida não é uma corrida contra o tempo. Colocando pequenos parênteses, às vezes eu atendo jovens, né, sexo feminino, que ainda tem o estereótipo de eu tenho que casar até com tantos anos, tal. Por quê? Para quê e para quem? Né? A gente fala, para que isso? Então, eu acho que assim, se eu fosse resumir para você, assim, onde o ser humano peca e aonde pode evoluir, em qualquer e toda circunstância, é nessa autopercepção, Gabriel, que eu falo, é tão básico, cara, mas de tão básico a gente não pratica porque é básico. Porque a gente fala assim, vou fazer isso para quê? Eu faço um desafio para qualquer um que estiver nos assistindo, para você, num dia que não estiver legal, pegue o seu celular, vai lá buscar uma pessoa que te faz muito bem, que faz tempo que você não fala com ela, faz tempo. Você vai ligar do nada, ligar. Não vem com essa de WhatsApp frio, não, dessa nova geração. Vai lá ligar e bater um papo. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Aquilo lá vai te curar, vai te trazer uma sensação positiva. A gente não faz, Márcia. Né? A gente fala, não está legal, tá aqui que eu tenho que fazer para trabalhar.
a gente vive numa correria que adoece. E o que ajuda a gente a adoecer é isso aqui, cara. É o que eu adoro a expressão dopamina barata. É isso. Essa falsa fonte de prazer, que assim, eu fujo para esse mundo aqui, tô lá no prazer, tá errado. Tá errado. Então, assim, o que faz sentido para você? Vai buscar isso, cara. Né? Vai buscar no micro, olha nos detalhes, não olha no macro. Sair do modo automático, né? Total. Gabriel, vou te dar um exemplo que eu já comentei em outra circunstância contigo, mas repeti para compartilhar com todos. Este ano, mais uma vez, 80% dos meus pacientes fizeram, sem se conhecerem, tá? Fizeram a mesma rota de final de ano, de férias. Aí você fala, pô, tem 3 lugares, tá? Vou me reservar não falar os 3 lugares, mas 3 lugares. Um lugar no Brasil que é bem quente, que todo mundo vai passar o Réveillon. Depois um lugar que é bem frio, que as pessoas vão esticar. Depois um outro lugar, Estados Unidos. Fica a dica só. Fizeram as mesmas. Aí eu pergunto, cara, será que todas as pessoas que foram esquiar gostam de esqui e são atletas? Eu te asseguro, no atendimento ali, porque tem algumas pessoas que eu vi, ainda elogiei e falei, olha que legal, e a pessoa, que legal, eu caí, foi uma porcaria, mas estava esse ano lá de novo e vai estar no próximo. Então você fala assim, como o ser humano ele só segue e não pensa, economiza pensamento, né? Economiza esse olhar nas pequenas coisas. O que tem a ver comigo? Ah, vou para aquele lugar, putz, mas aquele lugar lá é over, né? Aquele lá o pessoal vai tirar sarro. Peraí, tem a ver com você? Dane-se o over. Você sabe, você conhece um pouquinho minha vida pessoal, eu fiz um projeto com a minha esposa no ano passado, que a gente tem uma casa no interior, uma casa boa, nada de alto luxo. Certo. Para onde a gente vai viajar ano novo? Para onde a gente vai viajar ano novo? Eu falei, pro interior de São Paulo. Pô, sabe, tipo assim, você tá louco, né? Eu falei, não, nós vamos para lá. Não, mas peraí, só eu e você? Pô, aí foi uma ofensa também. Só eu e você e tal. Eu falei, pô, a gente ama aquele lugar. A gente desejou comprar aquele lugar, manter aquele lugar e tal. Não, mas espera aí, vamos pro Nordeste, vamos esquiar nem a pau, eu não vou ter coordenação motora para isso. Vamos esquiar, vamos... Eu falei, não, vamos para lá. Gabriel, que bom, cara. Parece que eu a peguei e retirei ali da visão turva, do efeito manada, e foi muito legal. Mas você vê que interessante, o que foi instituído pra gente? Ano novo, cara, você tem que passar num lugar de agito. Senão você vai ficar fora da massa. Ano novo, você tem que passar, tal. Você tem nada. Você tem que fazer o que tem a ver com você. Como eu te falei, existem concessões sociais? Óbvio que existem, né? É um casamento de alguém, pô, eu vou lá, tal, uma pessoa muito querida, eu vou fazer um bem para ela, não sou muito de em casamento, mas para ela vai ser importante. Legal, que lado generoso. Mas essa situação de você ficar adaptando a tudo e a todos a vida inteira, você vê como a gente se desconecta da gente facilmente? Conectar da própria identidade, né? Exato, já aconteceu comigo também. Sou eu. Você sabe, uma vez, cara, é muito interessante, assim, é banal, mas super interessante. Uma vez eu perguntei para mim que fruta que eu gostava. Cara, me deu um desespero que fruta que eu gosto? Ah, eu gosto de várias. Olha a desculpinha, né? Eu não sabia que fruta que eu gostava, cara. Sim. Então, assim, será que todo mundo que se fizer essa pergunta vai descobrir que pizza que você gosta? Pô, eu era da tropa que falou assim, pede qualquer uma que eu como todas. Não é verdade. O comer todas você pode comer, mas pede qualquer uma? Cara, peraí, você não sabe se você gosta de queijo, de alite? Para pensar. Se parar para pensar, você vai falar, putz, alite realmente é muito forte. Ou seja, você sabe o que você gosta. Você não vai à busca. Você vai simplesmente seguir no efeito. Aí que está o erro. Desculpa, até alonguei a pergunta. Não, achei legal demais. Eu estava imaginando aqui. Então, aí vai gerar a tua angústia, porque gerou em mim. Tem muitas vezes que eu vou sair até com a minha namorada e eu falo assim, pode pedir o meu prato aí. Às vezes eu já posso escolher o que eu quero, né? Eu fazia isso, tomei uma invertida da minha esposa, ela falou, isso na época de namoro, estou namorando com o meu espelho, então... Nossa, essa foi braba, cara. Mas é isso, puta, o que eu gostava? Não sabia, cara. Que roupa que tem a ver com você? Ah, não, mas tem que vestir assim, assim. Claro, adequações sociais, ok. Mas, pô, o que tem a ver comigo? Qual pizza realmente tem a ver comigo? Qual lugar que eu vou que realmente tem a ver comigo? Qual pessoa que eu procurar aqui no meu celular realmente tem a ver comigo? A gente não faz esse exercício. E a gente vai fugindo da gente mesmo, né? Exato. A gente é muito chato, né? Parece, né? É muito louco isso, porque é verdade, até você falando me veio coisas que eu faço, né? Então imagina
né, o que não seja real isso para as pessoas. Eu faço um monte ainda, tá? Não tô tão evoluído assim. Sim, e a gente parar para pensar que é uma verdade isso. Às vezes a gente quer até ser gente boa demais, assim, ficar fazendo sempre as coisas pelas outras pessoas, né? Mas tem até aquela analogia do avião, né? A gente primeiro coloca a máscara na gente para depois colocar no outro. Exato. Então é lembrar disso, né? No nosso dia a dia também, lembrar de respeitar nossos limites, de fazer as coisas que a gente gosta também para se aproximar da nossa própria identidade. Exato. Não tem problema você ser gente boa com os outros, desde que aquilo esteja sendo você, né? Que nem o altruísmo. Poxa, eu tenho meu momento altruísta. Ah, mas você faz nada contra, por favor, tá? Você faz doações para ONGs, para isso? Não. E nada contra quem faz. Eu acho que ser generoso não tem horário, não tem local. Mas assim, eu tenho e aquilo me faz muito bem, ponto. Ah, então por que você não faz mais, tal? Porque aquilo, naquele montante, me faz muito bem. Além daquilo, pode começar a me agredir. Pode tirar o meu tempo ali com os meus pacientes, que para mim também é precioso. Então, assim, essa leitura fina dessa pergunta, que fruta você quer, né? Vou fazer um livro, Gabriel. Vamos, que fruta você gosta? Já pensou? Pô, um nome diferente, no mínimo, né? Mas é isso, né? As pessoas não se conhecem. Sim. E aí vem aquele mentor da internet e fala, busca a sua melhor... Cara, se eu não conheço a minha melhor versão, ainda. Exato, cara, eu vou me distanciando mais ainda, né? Vou buscar a versão daquele cara, que é a sensacional, especialista, trilhardário, etc, da internet. E aí a gente volta nessa questão do celular, né? Do quanto ele atrapalha a gente dentro desse modo automático de fugir dos nossos problemas. E o quanto nessa comparação, isso eu também já vi na clínica, né? Nos atendimentos, o quanto, às vezes, a gente acaba se comparando, vendo esses vídeos rápidos, esse algoritmo que vai mostrando pra gente as coisas que a gente supostamente quer ter, né? A gente vai criando comparações. Peraí, tá todo mundo muito bem, ano novo, todo mundo feliz, festa e tudo. Todo mundo com casa top, carrão, né? E aí você vai, caramba, só eu tô... Quem posta casa caindo aos pedaços? Quem posta choro? Goteira. Entendeu? A goteira. Tipo, tá chovendo aqui dentro, ninguém posta, né? E a gente vai... Desculpa ter te cortado, Gabriel. Não, mas é bem isso. Aí a gente olha ali, às vezes cria comparações, nem que seja no modo automático. A gente está se comparando sem nem mesmo ter consciência de que a gente faz isso. Sim. E coisas que vão deixando a gente mais para baixo, mais desanimado, com muitas reclamações, né? De coisas que talvez a gente já possa valorizar. A gente já possa ter coisas... Exato. A gente pode ter coisas muito boas, a gente está sempre querendo alguma coisa que a gente não tem. Pelas coisas que a gente está observando do mundo à nossa volta, né? E o mundo digital, Exato. a gente observa as coisas muito distorcidas também. E a gente vai fugindo da qualidade, né? É que nem isso, você falou muito legal, assim, pô, você vê as pessoas lá postando, aí você tem seguidores e tal. Então, assim, se você tiver 500 seguidores, meu amigo que tiver 500 seguidores, você não é nada na vida. Olha que loucura, né? Sim. É tipo, você é um fracassado. Cara, seguidores agora... Virou assim, como que a gente pode dizer? Virou um estereótipo do que é ser... Sucesso. De sucesso, exato, do bem-sucedido. Então, assim, será que é isso mesmo? Será que a gente não tem que chegar e falar, não tenho seguidor nenhum, tá tudo bem? Porque eu estou dormindo bem, eu estou feliz, estou fazendo meu esporte, tá tudo bem? Então, assim, como a gente vai sendo doutrinado, né? Você sabe que isto é uma gestão eterna, porque eu também quase caí nisso. Eu lembro que eu fiz... Durante 4 anos, um programa sobre obesidade na Rede Record. Eu não era o obeso, tá? Mas eu ajudava. Não que eu seja magro, tá? Mas eu ajudava o pessoal e tal. E aí eu lembro, assim, que as pessoas que trabalhavam comigo, tal, no geral, ali tinham vários especialistas. E aí, pô, ganhei tantos seguidores e tal, né? E você vai entrando nisso também. E eu comecei assim, pô, mas eu não ganhei tantos seguidores e tal, não sei o quê. O que eu estou fazendo de errado? Exato, o que eu estou fazendo de errado? Putz, aí eu percebi... Simplesmente que eu não dava a mínima para aquilo. Eu respeito quem trabalha com isso, quem ganha dinheiro, beleza. Mas não era meu foco. Então, logo, se não era o meu foco, é normal que eu teria que não dar importância. Mas no primeiro momento ali, pô, como assim? Então eu sou menos popular, cara. Olha a minha cara de querer ser popular, entendeu? Eu quero trabalhar e dormir em paz, é isso, né? Então, assim, se você não para e se freia, você entra no efeito manada. Eu tenho 30.800 seguidores e 700, alguma coisa assim. Cara, e tem um monte de gente, poxa, você consegue mais se a gente trabalhar tal. Meu Deus do céu, para que eu quero? Eu quero qualidade. Se daquelas 30.000 pessoas ali, puta, conhecem de verdade meu trabalho, respeitam, eu posso ajudar ou podem me ajudar, tem uma troca, é isso que interessa. Não interessa 30.000, não interessa 1 bilhão na conta, não interessa nada se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou feliz.
Né? Quantas pessoas que têm milhões estão lá na minha salinha, que é uma sala pequena, com 2 lugares no sofá, chorando, soluçando. Então, assim, esse não é o parâmetro. O parâmetro, o bem-sucedido é isso aqui, Gabriel. Resumindo, estamos batendo um papo, depois a gente sai, toma um café aqui e tal. Isso é bem-sucedido. Só que os valores estão sendo distorcidos, né? É verdade. E tudo isso passa, né? O bem material, ele estraga, acaba. Não sustenta. As experiências ficam, né? Gabriel, qualquer pessoa que comprar um baita num carro, e eu não sou contra, tá? Eu adoro o carro, por sinal, mas qualquer pessoa que comprar um baita num carro, 3 meses, esse baita carro vai ser sensacional. No 4º mês vai ser um carro legal, que você vai curtir e tal, mas vai deixar de ser aquele super desejo lá de trás. É normal no ser humano. A gente é movido pela conquista. E a hora que conquista é muito bacana. Dá uma dopamina, né? Exato, e é muito legal. Eu acho que as pessoas têm que sim conquistar. Mas o que a gente não pode é colocar isto como prioridade na vida, como eu vou deixar tudo de lado para isso. Aí que está um erro. Então, assim, a prioridade é esse bate-papo, prioridade é você estar na sua casa. Pô, e na hora de dormir você realmente está em paz, você conseguir ter um sono com a tua cabeça em paz. Agora você vai perder a tua qualidade de vida para comprar o Super Turbo Plus YZ, né, a super casa tal, enfim. Sabe, parece que está tudo na contramão, mas a premissa disso é a falta da autopercepção. E nessa ideia, né, de querer comprar essas grandes coisas para ter essas dopaminas e recompensas, parece que a gente cria um movimento de estar sempre olhando para o futuro e nunca valorizando o presente. Né? Exato. Sempre o que vai acontecer, eu quero ter isso aí. E é muito legal, esse assunto é muito real, né? Sim. Você está falando das prioridades, quando a gente sabe as nossas prioridades, a gente tende também a sair mais desse modo automático, ter mais clareza das nossas escolhas e não ficar refém desses algoritmos, refém dessas coisas que estão querendo puxar nossa atenção com estímulos. Efeito manada, né? Existe neurociência por trás desses estímulos também, né? Claro, do marketing, né? claro. Tudo ali não está por acaso, a cor, o som, tudo, né? Às vezes aquela pessoa ela não está preocupada em te ajudar lá na internet, no curso transformador, né? Assim, é isso que a gente tem que ter esse entendimento. Sair ali da bolha, enxergar de uma forma mais real. Gabriel, eu vou mexer num vespeiro aqui com consciência. Não interessa para a indústria farmacêutica a cura. Vamos pelo óbvio, a indústria farmacêutica ela vive do quê? De vender medicamentos. Então, quantos medicamentos forem lançados e forem vendidos, mais interessantes. Então, assim, existe uma busca real de muitas áreas da saúde pela cura? Não, Gabriel, não existe. Existe pelo problema. Infelizmente, a gente trabalha, infelizmente e infelizmente por um lado, a gente trabalha com um problema. E felizmente que eu conheço você, você me conhece, a gente trabalha, além dos nossos custos, dos nossos dias, gastos, enfim, a gente precisa da questão financeira, mas a gente trabalha com amor. Sim. Quantas pessoas trabalham só pela doença? Então não é interessante, a gente sabe disso. É turvo, é um assunto delicado, existem vários livros, filmes, séries, e isto é real. Então, não todo mundo, não todas as pessoas estão preocupadas realmente com você. Né? Estão preocupadas com os benefícios que elas vão ter sobre você. Então, se a gente para pensar, a gente deixa de seguir muito desse efeito manada, deixa muito de buscar, eu vou buscar aquela informação que aquilo lá é benefício. Se para pensar que hoje qualquer postagem, a pessoa é validada, a gente nem sabe se a pessoa tem aquela informação, se pesquisou, qualquer coisa que se falar é postada. E se a pessoa tiver 1 milhão de seguidores, porra, ela vai para a ONU, entendeu? São os novos livros. Exato. A gente não questiona. 1 milhão de seguidores já é um artigo científico. Cara, exato. Assim, joga fora a universidade que a gente estudou. Então, assim, a pessoa coloca aquilo lá, virou um mentor. Então, a gente tem que parar de se cegar e só olhar para o óbvio. Né? O que eu estou falando aqui, eu expressando, estou longe de ser uma mente incrível, não é isso. Eu só tirei o óculos que estava distorcido e comecei a enxergar. Né? Peraí, a base, voltando ali para o nosso bate-papo, a base está como eu me sinto, o que eu posso fazer por mim, o que está de errado. Deixa eu desligar um pouquinho a minha cabeça de fora, sabe? Deixa eu parar de ver o estímulo do outro que é bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido, Gabriel? O que é, pelo amor de Deus, alguém me fala se bem-sucedido realmente é ter uma conta bancária volumosa. Não é isso. Eu te asseguro que não é isso por experiência clínica. É verdade. Entendeu? Então, assim, para tudo e perceba você. Quem você é de verdade, né?
Impactante. Muita gente não sabe. Mas não é, cara. E é isso que a gente faz através da autoanálise, da autopercepção, coisas que tudo que a gente conversou hoje, né? Exato. Através do cuidado com a saúde mental. Exato. Você falou uma coisa legal, né? A gente está sempre pensando no amanhã. A gente está pensando no amanhã, buscando no futuro, gerando ansiedade, e você nem sabe se você quer aquilo, mas você está buscando. Por quê? Porque todo mundo acha que é legal. Porque você como tá que eu no vou ficar de automático. fora? Exato, cara. Às vezes não tem nada a ver. Você chega lá e fala, que roubada que eu me meti. Sim. É que nem eu vou comentar uma coisa de filosofia de vida, tá? Você sabe que a minha intenção a médio prazo é me mudar para o interior. Sim. Não à toa eu fiz um investimento lá para eu sentir como seria essa transição, né? Mas assim, eu admiro e respeito quem tem inúmeros patrimônios. Pô, tem a casa na praia, tem a casa, o sítio, tem isso, tem aquilo. Porque eu, particularmente, isso é uma visão única. Eu tenho a visão, assim, quanto mais coisas, mais vai demandar energia da minha parte, mais gestão, menos tempo eu tenho para mim. Né? Ah, não, mas você coloca caseiros, tá? Quem vai tomar conta desse caseiro? Ah, não, eu tenho um gerente que toma conta de tudo. Legal, quem vai tomar conta do gerente? E assim vai, você vê que no final, quanto mais dores de cabeça. Sim. Quanto um imóvel maior, mais lâmpadas se tem para trocar, mais gestão você tem que fazer, mais faxineiros você tem que ter. Então, sobra menos tempo para o que é mais rico, cara, que é para cuidar de você, né? Cuidar do que realmente faz sentido. A gente e as nossas relações, né? Exato, porque que é o mais rico. A gente rico. fica tão focado nessas coisas que você está falando que a gente se afasta das pessoas e da gente mesmo também. Exato, que é legal só no momento da conquista, porque depois, cara, por experiência também, depois vai ter a dor de cabeça, tem que pintar, tem que... Então assim, cara, você tem que ter tempo para você, para tua leveza, para o teu dia a dia. E a gente erra, todos nós erramos. Por isso da importância de parar e falar, puta, tem a ver comigo mesmo? E nenhum problema, errei, tá na hora de mudar e tá tudo bem, tá tudo bem. Já errei tanto que você nem imagina, cara. Eu, então? Você ainda tem bons erros pela frente, você é metade da minha idade, não, um pouquinho mais, né? Dá medo, mas vamos mesmo assim. Claro, mas a gente vai construindo. O bacana é o seguinte, você ter a percepção do erro e mudar. Beleza, né? Estamos em evolução e coisa mais legal que tem. Teve um supervisor que me falou assim, né? Ele é muito bom, o nome dele é Alessandro Viana. Tá. Ele falou assim, eu estava até preocupado com alguma coisa da sessão que eu tinha feito e tal. Aí ele falou assim, ó, sempre tem a semana seguinte pra gente reparar isso. Sempre tem, por mais então que a gente fale, a gente sempre pode reparar aquele erro, né? Por mais que faltou alguma coisa, não ficou nas condições ideais do que a gente queria, sempre tem o dia seguinte, tem a semana seguinte, tem a próxima sessão, por exemplo. Exato. Ah, você não tem como dar fechamento daquela sessão? Não deu fechamento, você não precisa. Melhor do que falar qualquer coisa, prejudicar alguém, né? Eu acho que o nosso tema era esse, mas não que você tivesse errado, tá? Tira isso das suas costas. Assim, a gente tá falando, poxa, né, uma sessão, às vezes ela se fecha e parece que não fechou. Faz parte da transição. Né? Eu posso falar qualquer coisa, aquela pessoa vai acreditar em mim, porque ela tá ali numa condição de pedindo ajuda, o que é um perigo. Então, assim, às vezes você não tá seguro, não haja. Às vezes, se você errou, ligue para a pessoa, peça desculpas, tenha atitude, né? Sim. Cara, isso daí vai privilegiar o quê no final? Você dormir em paz, ponto. E aquilo, na frente de uma pessoa, a gente ser simplesmente outra pessoa, né? Exato. E às vezes, acho que isso resume bastante o nosso bate-papo, que às vezes a gente cria muitas armaduras, muitas máscaras, né? Para ser uma pessoa que a gente não é. Para ser um super-herói, para ser outras coisas que não é a gente. Sim. E isso faz o que a gente seja mais agressivo com as outras pessoas, mais negativo, que a gente tenha menos capacidade de liderar. A gente acaba chefiando muito bem, né? Que é dando ordens ou sendo agressivo, querendo ganhar espaço com tom de voz ou né, com posições, mas... E aquela condição de ter o olho humano, né? De olhar para outra pessoa e ver ela... Pô, ela é uma pessoa igual eu, olhar para mim e ver... Mas se você não se enxerga, como você vai enxergar o outro, né? Então fica tudo muito turvo, né? O outro vira mais um material na sua frente. É isso. Parar e reseta e muda tudo, né? Fácil. Pô, Alê, se deixar aqui a gente vai ficar umas horas falando, então... Não, mas depois aqui a gente já continua. Sim. Brincadeira. Deixamos para a próxima. Eu queria até falar assim, você poderia, dentro disso tudo que a gente falou, deixar vamos chamar de bizu, né, a dica, um bizu de ouro aqui pro pessoal, de algum resumo que você acha que seja legal, um recorte assim, pô, isso aqui, ó, esquece tudo que a gente falou, presta atenção só nisso agora. Legal. Ó, vou deixar aí, não estava ensaiado, tá? Frase de efeito, né? A vida é muito mais simples, a gente tem que se desligar do efeito manada e buscar o que realmente tem a ver comigo. Se o realmente tem a ver comigo, ficar de pé no chão, no final de semana, faça isso. Então a frase, não o texto, a vida é muito mais simples e nós complicamos ela
diariamente. Excelente. E às vezes os problemas estão na nossa cabeça e não na vida real, né? Sim. Que a gente distorce a realidade. Sim, Pô, sim. Como você vai incrível, resolver Ale. se você distorce, né? É. Obrigado, Ale, pela participação, assim, pô, foi sensacional. Não tenho dúvidas, né, que o pessoal vai gostar. E já vamos deixar um convite aberto, com certeza vão ter outras oportunidades, né? Esse foi só o primeiro episódio do nosso Tá vendo minha podcast. agenda aqui todos os dias livres, tá? Já marcamos. É um prazer aqui também. Então, Estaremos aqui. Eu até gostaria de ficar mais, só que a gente acha que não ia parar de falar, né? Que são assuntos muito interessantes, muito reais. Sim. E o pessoal ali vai se cansar demais, né? Eu fico destrambelhado falando Parece que aqui, acaba. Exato. Não, mas que isso, foi muito bom mesmo, assim, Legal. até para mim Feliz. pessoalmente. Isso. Então, legal. Legal. Até a próxima, né? Queria agradecer você pelo convite, a toda a equipe, que aqui tem uma equipe super competente por trás aqui da tela, tá? E agradecer você que investiu o seu tempo, eu ia falar perdeu o seu tempo, mas o Gabriel ia brigar comigo, investiu o seu tempo aí assistindo esse podcast. Valeu e até uma próxima com certeza. Valeu, tamo junto. Tamo junto Valeu, sempre. pessoal. Então, até a Valeu, próxima. tropa. Valeu, tropa.